Bom dia, queridíssimos amigos, queridíssimos irmãos. Hoje ensinarei cônicas e vou começar pela circunferência. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma parábola, né? Vou fazer uma revisão aqui. A gente pode escrever uma equação para uma parábola dessa forma aqui, né? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Isso daqui seria a nossa equação quadrática, né? Existem outras formas de descrever uma parábola, mas eu vou usar essa aqui, que aqui está todo mundo mais familiarizado. O que acontece? Essa equação aqui, ela nos permite descrever qualquer parábola que a gente quiser, desde que a gente mude o A, o B e o C. Qualquer valores que A, B e C assumirem, a gente consegue descrever uma parábola, correto? Beleza. Aqui eu coloquei igual a zero, mas aqui não é igual a zero, não. Enfim, o que a gente vai fazer agora para as cônicas? A gente vai achar uma equação deste tipo que nos permita descrever qualquer cônica que a gente quiser, né? Então, vamos lá. A equação da circunferência em geometria analítica, ela é a seguinte. X menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O que seriam esse y e esse k? Né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar. Vamos pegar só essa parte aqui de dentro do parênteses. X menos h. E essa daqui. Y menos k. Se eu igualar os dois a zero, eu vou ter que x... aqui é zero. X é igual a h. Y é igual a k. Né? E esse ponto, né, um ponto cartesiano, cujo x vale h e o y vale k, né? Ele é conhecido como o nosso centro da circunferência. Então, da mesma forma que na equação da parábola, né, a gente tinha o A, B e C, que são letras na forma geral, mas que representam números quaisquer e que alteram qual parábola vai ser desenhada, o H e o K são a mesma coisa. Eles são letras que estão na nossa fórmula geral, mas que eles representam números. E que se a gente muda esses números, o H e o K, a gente muda qual que é a nossa circunferência. Eles representam o nosso centro da circunferência. E o raio, a mesma coisa. O raio também ele representa um número, né? Que vocês sabem o que é um raio de uma circunferência, né? Pelo amor de Deus. Agora, vamos supor que eu quero descrever uma circunferência cujo centro seja a origem, né? O centro é 0, 0. Na equação lá de cima, ficaria x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais r ao quadrado. Que simplificando, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. O que seria essa equação daqui? Seria a nossa equação reduzida da circunferência. Então, vamos fazer dois exemplos, né? Vamos fazer... aqui já está escrito, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. E eu quero que o raio da minha circunferência seja 4. Então, 4 ao quadrado, né? Vou desenhar o meu plano cartesiano, que ficou feio, mas está ótimo. Se esse daqui é o centro da circunferência e o raio é 4, a gente tem que contar 4 em todas as direções, né? Então, vamos contar 1, 2, 3, 4 para cima, aqui. 1, 2, 3, 4 para o lado, para a direita. 1, 2, 3, 4 para baixo. E 1, 2, 3, 4 para a esquerda. E agora a gente consegue desenhar a nossa circunferência, que eu desenhei igual ao meu nariz, mas graças a Deus eu tenho um tablet, que seria essa daqui, a circunferência de raio 4. Pronto, perfeccionismo, né, galera? E ela, a gente sabe que o nosso centro ele é o 0 e 0. Agora, se, por exemplo, eu tiver uma outra equação, uma equação assim, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. E eu quero que o raio dessa circunferência seja 2.
Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Separar o que está no parênteses e igualar a zero. X menos 2 igual a zero. X é igual a 2. Y menos 3 igual a zero. Y igual a 3. Então, o centro da nossa circunferência é 2, 3. Desenhar aqui o plano cartesiano. Ficou torto? Não, ficou não. Eita, glória. Agora eu vou colocar o nosso centro, né? Ele é 2, então é 1, 2. E ele é 3 no Y, então é 1, 2, 3. Seria aqui o nosso centro. E qual que é o raio da minha circunferência? O raio é 2. Então, eu vou contar 2 para cima, 2 para a direita, 2 para baixo, 2 para a esquerda. E agora eu consigo desenhar a minha circunferência de raio 2 com centro 2, 3. Isso daqui seria a nossa equação da circunferência. Agora, vamos ver outros tipos de cônicas, né? Porque circunferência a gente está muito acostumado. Circunferência é fácil de ver. Vamos ver agora as elipses, né? O que acontece? Para a gente desenhar uma circunferência, a gente pode usar, por exemplo, num papel, uma coisa chamada compasso, que eu tenho quase certeza que todo mundo já usou, que é esse trenzinho aqui. Como é que ele funciona? A gente finca uma das perninhas dele no centro da nossa circunferência, abre a perninha do tamanho do nosso raio da circunferência e gira o compasso e ele faz uma circunferência. Outra coisa que a gente poderia fazer seria fazer um círculo com o barbante, né? A gente pega um barbante, coloca ele do tamanho do nosso raio, segura o barbante no centro da nossa circunferência, amarra uma caneta e faz vrum, né? Assim, que é a versão criança do negócio, né? Legal. Pra gente fazer uma elipse, no entanto, a gente não vai ter um raio único, por assim dizer. A gente tem um centro, né? Que ele fica aqui, mas a gente vai ter dois focos, que é esse daqui, foco e foco. E nesses focos, a gente amarraria o barbante, assim, em volta aqui, ó. Coloca um barbante aqui, puxa o barbante pra cá com um lápis e faz essa volta aqui, desenhando, assim, uma elipse. Beleza, é assim que a gente desenharia uma elipse no papel, sem o auxílio de tecnologia para fazer esse trem perfeito. Pois bem, uma elipse é uma forma geométrica assim. O que a gente pode destacar nessa elipse, né? Vamos lembrar que a circunferência, se a gente pegasse a distância... A circunferência aqui em cima, né? A distância do centro até qualquer extremidade da circunferência é a mesma. E ela é chamada de raio, correto? Só que aqui, se eu pegar a distância até uma extremidade da circunferência na parte horizontal, vai ser uma distância muito grande, que eu vou chamar ela de A. Deixa eu botar até de verde, vou chamar ela aqui de A. E se eu pegar a distância do centro até o outro lado, né? Pode ser na vertical, pode ser na horizontal, inclusive. A elipse, ela pode estar em pé ou deitada, né? Mas se eu pegar do centro até uma outra extremidade e essa distância é menor, né? A gente chama essa distância de B. Que seriam, entre aspas, entre muitas aspas, os nossos raios de uma circunferência. Só que nesse caso, o A, ele é maior que o B. Então, o que acontece? Se eu quisesse pegar, por exemplo, né, numa circunferência, a gente tem assim, a gente tem um raio, que é do centro até uma extremidade, mas se eu pegar do centro, se eu pegar de uma extremidade até o outro lado, né, seria o diâmetro, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. A gente poderia pegar desse ponto aqui até o outro lado. E isso não seria o nosso diâmetro, seria chamado de nosso eixo maior. Ui, escrevi tudo. Então, o nosso eixo maior, ele é literalmente o maior que tem, né? E se o A, ele é sempre maior que o B, né? O eixo maior, ele vai ser 2A. Porque a gente pega esse A do lado de cá, coloca o A do lado de cá, 2A é o tamanho inteiro. Agora, a gente pode ter também o eixo menor.
Que seria pegar essa distância aqui, ó. Que é a menor, obviamente, porque é eixo menor. Se o B é menor que o A, então o eixo menor, o I, equivale a 2B, que é o B daqui de cima, mais o B daqui de baixo, 2B. Beleza. Agora, qual outra distância a gente poderia pegar aqui, né? Ligando dois pontinhos. A gente poderia ligar o centro até um foco. E essa distância, eu vou chamar ela de C. E ela tá aqui. No caso, eu não vou colocar assim, não, porque eu não sei afirmar se é sempre assim, não. Então, eu vou colocar o C aqui. Então, C é a distância entre o centro e um foco. Só que a gente tem dois focos. E se eu quiser pegar a distância entre os dois focos, né? A chamada distância focal, né? Se a distância do centro até um foco é C, a distância do foco até o foco é 2C, né? A gente só, né, passa pro lado de lá. Então, aqui ficaria 2C. Beleza. Beleza. Descobrimos algumas coisas muito interessantes. Agora, vamos, né, descrever como é que seria a nossa equação da elipse, né? A forma canônica. Gente, eu posso, com todo respeito, eu vou ter a licença poética de errar nomes aqui. Eu não sei se o nome dessa equação seria forma canônica, mas eu chamo assim e é assim que vai ser. Então, seria x menos o h. O h tá nas coordenadas do centro, né? Sempre o centro tem coordenada HK. Vou até escrever isso aqui embaixo. Então, o centro tem a coordenada HK. Então, x menos h ao quadrado mais x menos... Não, errei. Y menos o i. Y menos k ao quadrado. Só que, qual que é a diferença? Né? Esse daqui tá parecendo com a da circunferência, até porque a elipse parece com uma circunferência, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter o x sobre o a ao quadrado, o y sobre o b ao quadrado, e aqui, ao invés de ser raio ao quadrado, a gente vai dar igual a 1. Por que é igual a 1? Porque Deus quis, entendeu? Essa daqui é a forma que eu chamo de forma canônica, e aí reparem que tem uma coisa aqui muito interessante, né? Aqui a gente colocou o a ao quadrado, né, que é o semi-eixo, porque assim, ó, o eixo maior é 2a, então o a sozinho ele é semi-eixo maior, né? Então a gente colocou o semi-eixo maior embaixo do x e o semi-eixo menor, que é o b, embaixo do y. Mas pode ser ao contrário? Poderia ser o b aqui e o a aqui? Poderia. O que difere, o que vai fazer a gente identificar qual que é o a e qual que é o b? Esta relação aqui. O a sempre é maior que o b. Então, por exemplo, vamos supor, se eu tivesse, por exemplo, essa equação aqui que eu escrevi, né? X menos 2 ao quadrado sobre 49, y menos 3 ao quadrado sobre 64 igual a 1. Qual que seria o nosso a? O nosso a seria raiz de 64, né? Porque isso aqui é ao quadrado, né? A ao quadrado. Por quê? Porque 64 é maior que 49. E o a ao quadrado tá embaixo do y. Mas foda-se. Entendeu? A gente só escreve assim porque é a forma generalizada. Mas lembrem-se, o a, ele é sempre maior que o b. Beleza? Vou dar um pequeníssimo spoiler aqui pra vocês, né? Vocês já devem com certeza ter estudado além de elipse, né? E a gente tem a famigerada hipérbole lá pra frente que eu vou explicar pra vocês também. A equação da hipérbole é muito parecida com essa daqui. Só que ao invés de mais, aqui é menos. O que a gente faz para diferenciar, né? O que eu geralmente faço para diferenciar? A elipse parece muito com uma circunferência. E a equação da circunferência, ela usa o mais, ela não usa o menos. Agora, o que seria uma hipérbole, né? A hipérbole, ela seria muito diferente de uma circunferência, porque ela faz assim, né? Ela é como se fosse metade da circunferência para um lado, metade da circunferência por outro. Então, aí ela seria o contrário da circunferência e o contrário do mais é menos. É assim que eu lembro e diferencio os dois. Tá? Desse pequeno spoiler, vamos voltar aqui a falar da elipse. Irei explicar isso na hipérbole, tá? Não fiquem agoniados, não. Beleza.
essa daqui seria a nossa equação para elipse. O que eu tenho mais para falar aqui para vocês? Eu acho que nada, portanto, irei fazer... Não é que é nada, né? Nada que seria fácil de vocês entenderem agora. Portanto, para facilitar a vida de vocês e a minha, eu vou explicar o resto de elipse fazendo essa queridíssima questão da nossa do nosso trabalho de geometria analítica, né? Já sabendo esse básico aqui. Ele pede pra gente, né, queridíssimo Ildeu, ele pede pra gente o seguinte: faça o gráfico dessa cônica, mas não falou qual cônica que é. Ele soltou essa equação, falou, faça o gráfico desse trem. Sinceramente, com todo respeito, eu não sei vocês, mas se eu olhasse pra essa porra aqui e falasse assim, desenha um gráfico, não saberia fazer, porque eu não entendi o que tá escrito aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, em qualquer exercício que é assim, desenha o gráfico desse troço aqui. A gente precisa organizar essa equação para ela ficar parecida com alguma equação canônica que a gente sabe. E aí, nesse caso, né, eu já sei que isso daqui vai dar uma elipse, porque eu já fiz essa questão, por isso que eu peguei ela, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa equação daqui ficar parecida ou com a da elipse, ou com a da circunferência, que tá aqui em cima, mas vocês já sabem qual que é, né? Ou com a da circunferência. Vamos lá. Vamos começar a o quê? A manipular, fazer a manipulação algébrica dessa equação. Beleza. O que é a primeira coisa que a gente consegue reparar nas equações de cônicas que a gente sabe? A gente sempre tem um binômio, né? Vocês que viram matemática discreta, vocês sabem o que é um binômio, né? A gente sempre tem um binômio com um x e um com y. E o x e o y não aparecem em mais nada da nossa equação. Então, a gente tem que enfiar esses x que estão aqui e esses y que estão aqui dentro de um parênteses que está elevado ao quadrado. Primeira coisa que a gente faz, então, a gente vai agrupar os x, né? Aqui tem o x2, menos 4x, dentro de um parênteses. E o y, 4y ao quadrado, menos 24y, dentro de parênteses. Aqui a gente tem um 36, né? Nas equações que a gente conhece, tem algum número solto do lado esquerdo? Não. Número solto sempre está do lado direito. Então, vamos fazer isso. Passar o número solto para cá. Menos 36. Só que assim, essa equação aqui, ela tá faltando um negócio, né? Tá faltando o parênteses tá elevado ao quadrado. Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente utiliza uma estratégia matemática, né, incrível, que chama-se completar quadrados. Gente, com todo respeito, uma das minhas matérias favoritas de matemática é álgebra. Eu adoro. E aí, isso daqui é o quê? Manipulação algébrica. Vou explicar para vocês. Como é que a gente completa quadrados, né? O que seriam os quadrados? Seria um binômio do tipo... Nesse caso, eu vou colocar a menos b ao quadrado. E o quadrado dele, né? A expansão desse binômio ficaria a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso daqui é um produto notável. E quem estudou matemática discreta sabe que isso aqui é a expansão de um binômio de Newton. Mas tudo bem. Isso daqui todo mundo conhece. O que a gente precisa fazer? A gente precisa achar um quadrado do tipo x menos h que vai ter... que a gente consegue expandir para esse negócio aqui, né? Beleza. Só que a gente não tem essa parte do lado de cá, mas a gente tem o início dessa parte do lado de cá. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, x2 menos 4x, mais alguma coisa que a gente não sabe. Por que chama completando quadrados? Porque a gente vai achar esse termo que está faltando aqui, para a gente completar esse quadrado e reduzir ele a essa forma de cá, né? Como é que a gente faz isso? A gente já sabe que o a, ele tá sendo o nosso x, né? Porque o a ao quadrado, ele é equivalente ao x ao quadrado, então a é o nosso x. E a gente sabe que o 2ab, ele tá equivalente ao 4x, né? Vou substituir esse a aqui, então vai ficar 2xb igual a 4x, nosso b é igual a 4x sobre 2x, que é a mesma coisa que 2, né? Beleza. Esse A e esse B tem alguma coisa a ver com esses daqui? Não, nem um pouco. Por isso que eu falei, aqui a gente tá estudando álgebra agora, pra vocês entenderem como é que a gente faz essa manipulação. Beleza.
Nessa forma aqui de cima, o b, ele entra aqui, né? Então, seria b ao quadrado 4. Beleza, completamos um quadrado. Vamos completar o quadrado agora do y. Do y, a gente tem... Perceba que aqui o 4 dá pra gente botar em evidência, né? Então, eu vou botar um 4 em evidência aqui. Vai ficar y ao quadrado menos 24 dividido por 4, 6, y, mais alguma coisa, que seria o nosso quadrado, beleza? Eu coloquei o 4 em evidência, ok? Porque ele não interfere em nada e facilita a nossa vida. Ok. O a ao quadrado, ele está sendo equivalente ao y. Então, a, nesse caso aqui, seria o y. O 2ab, ele está equivalente ao 6y. Vamos substituir. 2yb é igual a 6y. Nosso b, nesse caso aqui, é 6y sobre 2y, que isso aqui daria 3. Para a gente completar esse quadrado bonitíssimo, a gente adiciona, né, o b ao quadrado aqui, que é 9. Esse b de cá. Traz para cá. Beleza, completamos 2 quadrados, né? Agora, vamos colocar esses quadrados que a gente completou na nossa equação ali de cima. Vamos substituir. Então, ela vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 4 vezes y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a menos 36. Só que vocês concordam comigo que se a gente adicionou, né? Porque eu tirei isso aqui das vozes da minha cabeça, né? Se eu adicionei o 4 aqui e o 9 aqui multiplicado por 4 do lado esquerdo da minha equação, para a equação ficar igual, né, sem prejuízo, né, eu preciso adicionar do lado direito as mesmas coisas. Então, aqui eu vou adicionar o 4, que é esse daqui, e vou adicionar também o 4 vezes o 9. 4 vezes o 9. Vocês concordam comigo, né, que se eu tiver uma equação do tipo x igual a x, e eu adicionar, né, pelas vozes da minha cabeça, x mais 9 aqui, para essa equação daqui ficar igual a essa daqui, eu teria que adicionar o mais 9 aqui também. Que aí ficaria a mesma coisa. É exatamente isso que eu tô fazendo. Se eu adicionei do lado esquerdo, eu tenho que adicionar do lado direito também. Beleza, beleza. O que a gente pode fazer agora, né? Vamos simplificar, porque isso daqui é um quadrado expandido, né? Vamos simplificar essa expansão e vamos colocar nessa forma de cá. A gente sabe que no primeiro o a é x e o b é 2 ao quadrado, mais 4 vezes, a gente sabe que no segundo a é y, e o b é 3 ao quadrado. Percebam que eu coloquei nessa forma daqui, né, que é o binômio. E do lado de lá, vou resolver essa continha aqui, vai dar menos 36 mais 4 mais 36. Beleza, olha como tá tomando forma, né? A gente já conseguiu enfiar o x e o y num binômio, né, ao quadrado. O que a gente pode fazer mais, né? Primeiro, resolver esse lado de cá. Então, corta aqui, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais 4 vezes y menos 3 ao quadrado é igual a 4. Beleza. Essa fórmula aqui, ela tá muito parecida com as duas, né? Tanto com a de elipse quanto com a de circunferência. Só que a de elipse, o lado de cá, nesse número solto, não é 4, é 1, é sempre 1. Então, esse aqui ainda não está na forma de elipse. E a de circunferência, a gente não vê nenhum coeficiente antes dos binômios. E aqui a gente tem um coeficiente. Então, também não está na equação de circunferência. A gente ainda precisa mexer nessa equação. O que a gente pode fazer, né? O problema, neste caso, está no coeficiente aqui e no 4 aqui. Vamos trabalhar primeiro com o coeficiente aqui, né? Vamos tirar esse coeficiente de cá. Como é que a gente tira? A gente divide tudo por 4. Vai ficar aí. X menos 2 ao quadrado sobre 4
mais 4 vezes y menos 3 ao quadrado sobre 4. Vocês conseguem perceber que aqui corta? Então, eu já vou até deixar sem. E aqui vai ficar 4 sobre 4, que também corta, então eu vou deixar aqui como 1. Ó, né? Aqui eu posso até colocar aqui como sobre 1, né? Ó, o que a gente achou aqui? A gente achou uma equação idêntica à equação da elipse. Ó, que doido. Pois é. Pois é. Então, aqui a gente descobriu que aquela equação escabrosa ali de cima vai me dar uma elipse, né? Beleza. Agora, a gente precisa desenhar essa elipse. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou achar o centro dessa elipse, né? Então, o centro dessa elipse, eu já sei que vai ser 2 e 3. 2 e 3. Beleza. Já tá tomando forma, né? Já tá tomando forma por quê? Porque eu já posso colocar o centro dessa elipse aqui, né? Ele é 2 no x, 3 no y. Então, o centro da minha elipse tá aqui. O que mais que eu posso achar, né? Eu posso achar os valores dos semi-eixos, né? O valor de A e o valor de B. O A eu tinha colocado de que cor? Eu gosto de fazer as coisas coloridinhas. O A eu tinha colocado de verde e o B de roxo. Beleza. Então, vamos lá. Nessa equação aqui, qual que é maior, o 4 ou 1? O 4. Então, o A ao quadrado é igual a 4. Nesse caso, o nosso A, ele é igual a 2. E aí, o B ao quadrado, ele é igual a 1. Então, o B é igual a 1. Beleza? Beleza? O A, ele tá embaixo de qual variável, né? Ele tá embaixo do nosso x. Então, o que a gente faz pra gente desenhar, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar assim. Calma. Vou fazer o seguinte, aqui eu tinha desenhado? Já, beleza. Então, o que a gente faz? Se o A ele vale 2 e ele tá embaixo do y, então eu vou correr 2 no x pra direita, a partir do centro. 2 no x para a esquerda, a partir do centro. Então, pronto. Aqui, coloquei a nossa distância A, né? E coloquei ela na horizontal porque o nosso A, ele tá embaixo do x. Então, eu andei 1, 2 no x e 1, 2 no x. O nosso B, ele tá embaixo do y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar a distância do B no y, né? Então, é 1 para cima e 1 para baixo. Então, aqui a gente achou a nossa distância B. O que interfere aqui a gente saber onde que tá, em qual eixo que a gente anda o A e em qual eixo que a gente anda o B? Se, por exemplo, fosse o contrário, a nossa elipse, ela ficaria assim. Mas, nesse caso, a gente tá vendo que ela vai ficar assim, né? Por isso que a gente, entendeu? Pois é isso aí. Opa. Observem como já está tomando forma, né? Se eu colocar isso aqui, esses pontos aqui, né? Eu já posso até desenhar a minha elipse, né? Ela vai ficar assim. Desenhei igual o meu nariz. Deixa eu consertar esse trem aqui que me deu toque. Eba, ficou linda. Pronto, já até consegui desenhar a minha elipse e acabou aí? Não, porque a questão não estava me pedindo só isso. Eu sei que a questão não estava me pedindo só isso porque eu li a questão, mas a questão tá aqui não. O que ela estava me pedindo também, né? Vamos fazer um trabalho completo, né? Um estudo completo dessa elipse, né? Qual que seria o valor do meu eixo maior? Eixo maior. Nessa elipse aqui, a gente tem os dois eixos, né? O eixo verde e o eixo roxo. Qual que é maior? O eixo verde. Então, o nosso eixo maior é igual a 2A. Isso daqui é regra, sempre é igual a 2A, mas eu estou mostrando que vocês podem verificar isso visualmente, né? Se vocês esquecerem. Se o nosso A, ele vale 2, então o nosso eixo maior vale 4. Vamos achar também o nosso eixo menor, que é o nosso 2B. E se o nosso B vale 1, nosso eixo menor vale
2. Acabou aí? Não acabou. Por quê? O que tá faltando? O que a gente ainda não achou nessa elipse? Os focos. Nossos focos laranja, né? Então, vamos achar os focos. Focos. Os nossos focos, por acaso, seriam esses pontos aqui? Não, não seriam. O que são esses pontos que eu marquei aqui agora? Eles são os vértices, né? Vou até escrever aqui, ó. Vértice da elipse. O vértice, fiquem bastante atentos, eles são os que estão sobre, não sei se é sobre ou sob, mas é, foda-se, o eixo maior. Então, esse ponto de cá e esse ponto de cá. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo é vértice? Não, porque eles não estão sobre o eixo maior. Beleza? Beleza. Vamos de quebra só porque eu já falei aqui do vértice. Vamos achar as coordenadas dele, só pra gente terminar aqui, né? Esse ponto aqui, ele tá sobre o 0 e o 3. Então, seria 0 e 3. E esse ponto de cá, ele tá sobre aqui o 4 e o 3. Então, aqui seria 4 e 3. Beleza, já fizemos um estudo do vértice. Agora, vamos achar os focos, né? Pra gente achar o foco, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Isso daqui que eu vou mostrar é a demonstração. Pra que serve demonstração? Demonstração é pra quando você tem uma memória péssima, que nem a minha, porque minha memória é uma bosta, e você precisa lembrar de alguma coisa durante a prova, né? Como eu não lembro de porra nenhuma, eu sempre chego nas coisas a partir do estudo das coisas. Vou mostrar pra vocês. Isso seria a nossa demonstração. Peguei a imagem lá de cima e aumentei, né? O que acontece? Vocês lembram que eu falei? Bom, não, na verdade, uma coisa que vocês precisam saber, né? O que eu posso... Não, calma. Tô tentando deixar o mais fácil possível pra vocês, porque pra mim é muito óbvio. Aí, pra eu passar pra vocês, eu preciso simplificar. Porque às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra vocês. Vamos lá. Lembra que eu falei que pra gente desenhar esse elipse, a gente colocava um barbante aqui em volta e aí puxava ele, né? O que acontece? Esse barbante, por exemplo, se eu quiser desenhar, né? Se eu tiver com um lápis aqui, ele ficaria assim, estendido assim, não ficaria? Pois é, ficaria. Agora, se eu quisesse desenhar, por exemplo, esse ponto do lado de cá, ele ficaria assim e assim, né? Só que o barbante, ele muda de tamanho à medida que a gente vai girando? Não, ele não muda de tamanho. Então, isso aqui, esse barbante branco que eu acabei de desenhar, ele tem o mesmo tamanho que esse daqui, beleza? Só que se vocês forem reparar bem, essa parte aqui de cima, né, desse barbante, é A mais C, né? É a distância de A mais a distância de C. E essa parte aqui de baixo desse barbante é A menos C, porque a distância do A total menos essa parte aqui que a gente já sabe que é C, beleza? Logo, o comprimento inteiro do meu barbante, né, a junção dessas duas partes brancas, que no caso seriam, por exemplo, aqui tá sobrepondo, né? Mas que no caso seria, por exemplo, a junção dessa parte aqui com essa parte aqui, seria igual a A mais C mais A menos C. Que aí corta, ficaria 2A. Então, acaba que a gente descobriu que o nosso barbante, ele é do tamanho do nosso eixo maior. Beleza? Beleza. O que aconteceria, por exemplo, se eu quisesse desenhar esse ponto aqui de cima, né? O meu barbante, ele estaria estendido, deixa eu tirar esse trincinho, dessa forma aqui, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Só que reparem comigo nesse triângulo que formou, né? Essa parte aqui, esse negócio aqui do triângulo, vale C. E esse daqui também vale C, que é a distância dos focos, né? Isso daqui vale B. Logo, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma semelhança de triângulos, a gente entrou pra geometria. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Beleza. Se o barbante inteiro branco vale 2A, e aqui
ele tá dividido pela metade, então esse lado daqui, ele vale A. Correto? Vocês conseguiram visualizar? Tô tentando simplificar aqui pra vocês. E aí, vou até colocar aqui embaixo, né? Esse daqui vale C. E esse daqui a gente já sabe que vale B. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo, né? Vou tirar esse lado de cá, só para vocês conseguirem visualizar. A gente tem esse triângulo retângulo aqui. Correto? Correto. O que a gente está tentando achar? A gente está tentando achar o nosso foco. Para a gente achar o nosso foco, a gente precisa achar essa distância C. Que aí a gente conta. Se aqui, por exemplo, o centro está no 2 e o nosso foco, nossa distância C vale 3, que seria 2, 3, 4, 5. E aí a gente acharia o nosso foco. Vocês pegaram? Porque, enfim, pra mim isso é muito óbvio. Só que pra vocês pode não ser. Se não for, vocês me mandem mensagem que eu explico melhor, tá? Mas, enfim, a gente precisa achar, pra gente achar o nosso foco, a gente precisa achar quanto que vale o C. E a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Como é que seria Pitágoras nesse triângulo retângulo? Seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Correto? Correto. Só que eu tenho o valor do A, porque eu já achei aqui em cima, e eu tenho o valor do B, que eu também já achei aqui em cima. Eu só não tenho o valor do C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, C ao quadrado é igual a B ao quadrado menos A... Não, é o contrário. É A ao quadrado, que eu passei esse C pra cá, né? Menos B ao quadrado. É a nossa relação de Pitágoras. O que acontece? Essa fórmula aqui é uma fórmula que vocês podem decorar. Porque ela é uma fórmula, entre aspas, canônica, assim. Só que eu nunca lembro. E aí, pra eu não me perder no meio da prova, se eu quiser conferir, né, se a fórmula que eu tô lembrando é correta, aí a gente faz essa questão dessa demonstração aqui. Eu vejo, eu chego a partir do que eu já sei nessa fórmula que é uma regra. Demonstrei aqui pra vocês, entendeu? De onde que a gente tira essa fórmula. Vocês precisam fazer tudo isso aqui na prova? Não precisa. Mas pelo menos vocês entenderam de onde veio. E é isso que importa. Agora vamos achar o foco, né? A gente vai usar essa fórmula aqui de cima. C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Quanto que vale o nosso A? Vale 2. O A ao quadrado vale 4. Tá igual a 4. Menos, quanto que vale o nosso B? 1. B ao quadrado vale 1 também. Menos 1. Então, o nosso C ao quadrado, ele vale 3. O C vale raiz de 3. Eita, que delícia! Pra gente achar o foco nessa elipse de cá, a gente anda no eixo maior, a partir do centro. Raiz de 3 pra cá, raiz de 3 pra cá. Como eu não sei quanto que vale raiz de 3, tá completamente sem escala, tá? E aqui a gente achou o nosso foco. Ui, deixa eu descer aqui. Aqui é raiz de 3. Não, aqui não é raiz de 3, né? Aqui é 2 mais raiz de 3. E aqui, 2 menos raiz de 3. Quais que seriam, então, os pontos do nosso foco, né? O nosso foco 1, ele seria 2 menos raiz de 3. E qual que é o nosso y? É 3. E o nosso foco 2 seria 2 mais raiz de 3. 3. Achamos os focos. E assim, a gente está perto de concluir todo o nosso estudo dessa queridíssima elipse. Só que, na questão do trabalho, que eu não mostrei para vocês, mas que eu me recordo aqui, tá pedindo uma outra coisa também, né? Tá pedindo a nossa distância focal. Distância focal. Se o C, ele vale raiz de 3, a distância total é 2 raiz de 3.
Beleza, beleza. Vamos ver, vamos recapitular aqui tudo que a gente achou, né? Vamos só verificar aqui, né? A gente achou o eixo maior, eixo menor e a distância focal. A gente achou os pontos de foco. A gente achou os vértices. E a gente desenhou a nossa elipse. E a gente também achou o nosso ponto de centro, né? Beleza. Deixa eu entrar aqui no trabalho para mostrar para vocês, né? O que ele estava me pedindo, né? Ele pediu para elipse, ele pediu vértices, a gente achou. Focos, a gente achou. Centro, a gente achou. Eixo maior e eixo menor, a gente achou. E distância focal. A gente achou tudo. Eba, essa daqui era a questão, né? Do nosso queridíssimo trabalho. Eu espero que com essa resolução dessa questão, vocês tenham conseguido entender mais sobre elipse. Resolver questão é bom para a gente estudar as cônicas, principalmente quando pedem para a gente desenhar as cônicas e a partir dela achar todas essas coisas. É muito bom para estudar. Eu acho que talvez, dependendo, eu faça um outro vídeo resolvendo mais questões de elipse, né, para a gente treinar isso daqui. Mas, por enquanto, acabamos o assunto de elipse, vimos o de circunferência, o próximo vídeo será de hipérbole e se o vídeo não ficar muito longo, vai ser de parábola também, mas vai ter vídeo desses dois. É isso, beijos, amo muito todos vocês e fiquem com Deus. Bons estudos.